Hoje a gente vai fundo numa figura, olha, surpreendente, Ellen Gurley Brown. Em 1963, ela deu uma entrevista para Playboy que foi como uma bomba, sabe? Desafiou tudo o que se esperava de uma mulher naquela época. Vamos entender juntos como essa voz tão radical acabou mudando o jogo. Pausa para essa frase. Chocante, né? Direta, sem filtro nenhum. Essa é a pura essência da Ellen Gurley Brown. E essa citação já dá o tom de toda a nossa análise. Provocadora, sem pedir desculpas e, nossa, completamente à frente do seu tempo. Então, para a gente entender o tamanho do impacto de Ellen Gurley Brown, a gente precisa voltar no tempo. Pensa só, em 1963, a ideia de liberação feminina ainda estava, sim, muito longe de ser uma realidade. Olha só que contraste absurdo. De um lado, as revistas femininas da época. O que elas falavam? Receitas, cuidar da casa, da família. Do outro, Ellen Gurley Brown, falando sobre ter casos, sobre como era sexy ser independente financeiramente e defendendo um padrão de comportamento igual para homens e mulheres. A mensagem era, uau, totalmente revolucionária. Mas essa fama toda da Ellen Gurley Brown não veio do nada, né? Tudo começou com Sex and the Single Girl, um livro que virou best-seller e um verdadeiro fenômeno cultural. Ele mudou completamente a forma como a sociedade via as mulheres solteiras. E a história de como esse livro nasceu é curiosíssima, quase um acaso. O marido dela achou umas cartas de amor antigas e deu a ideia. O que começou como uma sugestão meio de brincadeira sobre ter casos amorosos, nas mãos dela se transformou num manual muito sério e sincero para a mulher solteira daquela época. Pensa só, até o título do livro foi uma briga. O original era Sexo para a Mulher Solteira, o que foi considerado ousado demais pela editora. Eles ficaram com medo de que soasse como uma defesa aberta do sexo antes do casamento, sabe? Então mudaram o para por E. Uma alteração pequena, mas que diz muito sobre os medos daquela época. Bom, agora a gente entra na parte talvez mais polêmica da entrevista. É aqui que ela quebra o silêncio sobre saúde reprodutiva, num tempo em que ninguém falava sobre isso abertamente. E olha que interessante isso aqui. O livro dela era para ser ainda mais explícito. Ela tinha escrito um capítulo inteiro, um guia prático sobre contracepção, mas a editora ficou com medo da reação do público e simplesmente censurou essa parte. Só que na entrevista, ela não segurou a língua. O conselho dela foi direto ao ponto, super pragmático. Use um diafragma. Falar abertamente sobre um método contraceptivo numa publicação de grande circulação em 1963, isso era um ato de pura coragem. E se isso já parecia muito, aqui ela vai ainda mais longe. A visão dela sobre o aborto, que era um procedimento ilegal e muito perigoso na época, é, nossa, surpreendentemente prática. Ela meio que desmistifica o assunto, tratando como um procedimento que a penicilina tinha tornado mais seguro. E o ponto aqui é que ela não estava falando de teoria, não. Ela chega a mencionar o custo real da coisa, $500 em dinheiro vivo. Isso mostra a barreira financeira real que as mulheres enfrentavam, tornando a questão muito mais concreta para os leitores. E o legal é ver a amplitude do argumento dela. Não era só sobre escolha pessoal. Ela atacava o problema por vários ângulos, logístico, social, demográfico, e defendia até o bem-estar dos homens. Ela estava, na prática, pedindo uma reforma completa das leis de aborto, décadas antes disso virar um debate nacional. Claro que falar tudo isso com essa franqueza toda ia ter consequência, né? Ela enfrentou uma baita reação, batalhas com editores, uma onda de críticas, e não era só pelo conteúdo, não. O estilo de escrita dela também incomodava muita gente. Olha só o que ela queria dizer originalmente no livro. A linguagem era essa, para expressar a atitude desafiadora que a mulher solteira deveria ter. Crua, direta, sem rodeios. Mas, claro, a editora barrou na hora. A frase teve que ser suavizada para drop dead, que em português é algo como vá para o inferno. Essa pequena mudança já mostra o quão conservadora era a linguagem aceitável na época. Os críticos também pegaram no pé do estilo dela, sabe? Diziam que era feminino demais e que ela usava umas palavras bobas como piu-piu-pu. E a resposta dela, papo reto, sem remorso. Basicamente ela dizia, se não gosta, não lê. E ainda deu a entender que esse tipo de crítica vinha principalmente dos homens. Bom, no fim das contas, por trás de tudo isso, tinha uma filosofia bem clara. A de que a mulher solteira era a azarona da história e que ela precisava de um manual de estratégias para conseguir vencer um mundo dominado pelos homens. E esse é o conceito central dela, a azarona, ou gender dog, em inglês. Era a mulher solteira que a sociedade julgava e até descartava só por não ser casada.
O livro dela era então tipo um guia de autodefesa, um manual de táticas para subverter essa pressão. A ideia não era derrubar o sistema, mas sim aprender a jogar o jogo melhor. E que armas eram essas que ela sugeria nesse tal arsenal de apelo sexual? A lista é bem curiosa. Ia desde a decoração do apartamento e jantares íntimos até uns detalhes que parecem triviais, como toalhas de praia malucas ou gorros de esqui diferentes. A estratégia era usar cada detalhe da vida de uma mulher como uma isca para atrair a atenção masculina. E é aqui que a gente chega na grande e fascinante contradição do pensamento dela. Por um lado, ela defendia a liberdade sexual, a independência financeira. Por outro, ela ainda via o casamento como um objetivo final e indispensável. Nessa lógica, o sexo vira uma ferramenta de poder, sim, mas um poder usado para atingir um objetivo bem tradicional, garantir um marido. Era uma revolução, mas com limites bem claros. E o mais incrível é que essa entrevista de 1963 não foi só um momento isolado. Na verdade, foi uma espécie de planta baixa para a marca icônica que ela ia construir logo depois. Pensa assim, tudo que ela falou aqui, a franqueza sobre sexo, o foco na independência e essa mistura de empoderamento com a busca por um homem, foi o ensaio geral para a revolução que ela estava prestes a liderar. Porque, em 1965, Helen Gurley Brown assumiu a revista Cosmopolitan, que estava mal das pernas, e a transformou por completo. Ela reinventou a revista usando exatamente a filosofia e o estilo que a gente viu nessa entrevista, criando a Garota Cosmo e mudando as revistas femininas para sempre. E isso tudo deixa a gente com uma baita pergunta no final, né? Helen Gurley Brown foi uma feminista pioneira que deu às mulheres a permissão para explorar sua sexualidade, sua carreira? Ou foi uma tradicionalista que só deu uma roupagem nova para a velha caça ao marido? A resposta, como quase sempre, é bem mais complicada e muito mais fascinante.